Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Pode responder, não tem problema. Ai, Deus é bom. Neste momento de louvor, alguém pode só baixar para mim um pouquinho? Esses louvores hoje falaram muito comigo. Eu sei que quando nós cantamos, estamos louvando o Senhor e é tudo direcionado a Ele, mas no mesmo tempo, esses louvores, quando nós cantamos, elas pregam para nós também. As mensagens, elas falam para a gente confiar. Elas nos lembram a descansar no Senhor, a saber que Ele é grande, Ele é soberano, Ele está no controle e que a vontade dEle vai ser feita. Amém? Vocês estão prontos para abrir as suas Bíblias e aprender um pouco mais da palavra de Deus? Ou pelo menos talvez você já sabe o que eu vou estar falando, mas para refletir novamente em alguns aspectos aqui. Abre as suas Bíblias comigo. Não, na verdade, antes disso eu vou dar uma introdução, mas pelo menos fica com aquilo na mão. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre a misericórdia de Deus. Amém? Sobre a misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para essa palavra misericórdia, na língua original, no contexto da Bíblia, nós vemos que essa palavra tem alguns sentidos diferentes. Todas as definições são totalmente interligados, mas existem alguns aspectos distintos umas das outras. Nessa palavra misericórdia, eu quero focar no sentido hoje à noite, que é definida dessa forma: misericórdia, atribuição de Deus, que o leva a perdoar os pecados e faltas cometidas pelos pecadores. Então, quando nós pensamos em misericórdia de Deus, hoje à noite vai ser neste sentido: o atributo de Deus que o leva a perdoar os pecadores os pecados e as faltas cometidas pelos pecadores. Como eu falei, existem alguns sentidos diferentes, só que todas são realmente interligados. Talvez a forma mais impressionante que Deus demonstra a sua misericórdia sobre nós é pelo fato de que Ele escolheu a providenciar o perdão, a salvação e ofereceu o perdão para todos os homens por meio de Jesus Cristo. Talvez dessa forma, através do perdão, que nós enxergamos de uma forma mais maravilhosa a misericórdia de Deus. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus demonstra essa misericórdia através do perdão. Se você hoje à noite já fez isso e já sabe que foi perdoado, você já sabe quanta misericórdia Deus demonstrou sobre a sua vida, quão grande realmente é nosso Deus, porque essa misericórdia vem dele de uma forma totalmente gratuita. Amém? Então a misericórdia de Deus é totalmente entrosada, interligado com a perdão. Agora pode abrir as suas Bíblias no livro de 1 João. 1 João, porque talvez, quando eu comecei a falar sobre perdão, este versículo 9 de capítulo 1, já veio à sua mente. Porque é um dos versículos mais famosos na Bíblia, quando nós começamos a falar sobre o perdão. Tá? Então pode abrir 1 João 1, versículo 9. Eu quero ler com vocês 1 João capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João, ele escreve isso para essa igreja. Ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse será o nosso versículo principal hoje à noite. Então, mesmo que você não vê a palavra misericórdia nesse versículo, esse versículo é totalmente construída, baseada na misericórdia do Senhor. E na verdade é uma instrução aqui de como você, que está aqui neste momento, possa receber essa misericórdia de Deus constantemente. É uma instrução. Quantos aqui querem, necessitam
viver debaixo da misericórdia de Deus na sua vida? Amém? Quantos de nós? Todos nós. Então preste bem atenção nas escrituras aqui. Volta comigo para o versículo 8, porque versículo 8 e 10, os dois versículos de cada lado de versículo 9, são importantes para a gente entender o contexto aqui. Em versículo 8 ele fala assim: se afirmamos que temos ou que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora, por que ele fala isso? Porque essa igreja que recebeu essa carta do apóstolo João estava sob uma pressão imensa de alguns homens que tinham infiltrado a igreja e estavam ensinando coisas, estavam tentando persuadir essa igreja a aceitar esses novos ensinamentos para eles. O grande problema é que os ensinamentos desses homens eram totalmente contra os ensinamentos de Jesus Cristo, especialmente em questão de pecado. Então ele está lidando com isso, ele escreve para estes homens, ou para essa igreja, para combater a heresia que esses homens estavam ensinando. Então, sem entrar em muito detalhe, porque a gente ficaria aqui bastante tempo, eu quero rapidamente dar uma descrição daquilo que estava sendo ensinado para essa igreja, por esses falsos profetas. Eles estavam ensinando que esse lado material, esse lado físico da nossa vida, não realmente é importante para Deus. Ou seja, esse aspecto físico da nossa vida, o nosso corpo aqui nessa terra, tem absolutamente nada a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não tem influência nenhum o que eu faço com o meu corpo aqui nessa terra, no meu relacionamento e comunhão com Deus. Então eles diriam assim: desde que você está ligado espiritualmente com Deus, através de um conhecimento especial dele, desde que existe essa ligação entre você e Deus, o que você faz aqui no seu corpo não faz diferença nenhuma para Deus. Ele não está nem aí com essa parte da nossa existência aqui nessa terra. Ou seja, mesmo se eu entregasse a minha vida para seguir os desejos da minha carne, isso não iria influenciar em nada o meu relacionamento com Deus. As práticas carnais não seriam pecados. Em outras palavras, não existe pecado para aquele que está ligado com Deus. E como eu falei, era uma heresia que estava sendo combatido por meio dessa carta. E ele fala aqui: se nós cristãos começamos a dizer que não temos pecado, que nunca cometemos pecado, ou que nem temos a habilidade de pecar, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Em versículo 10, olha só, ele fala: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O fato é que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Vocês sabem disso. Mas aqueles que aceitaram Jesus pela fé, foram perdoados desses pecados, totalmente justificados. Mas isso não significa que nós agora não temos mais a habilidade de cometer pecado, ou que os pecados que nós cometemos, Deus não considera como pecado para nós. Sabe que hoje em dia, esse princípio que esses homens estavam ensinando, de uma forma diferente, está infiltrando a igreja de Cristo hoje aqui nessa terra. Tem homens, falsos profetas, que estão hoje em igrejas evangélicas ensinando que se você está sobre a graça do Senhor, você já foi perdoado de todos os seus pecados antes de Cristo e já todos os pecados que você vai cometer. Ou seja, se você comete um pecado, se você faz algo de errado, nem precisa pedir perdão. Já foi perdoado, você está sobre a graça do Senhor. É perigoso essa doutrina.
Nós, a partir do momento, recebemos sim a misericórdia do Senhor quando fomos salvos. Mas nós continuamos a precisar, a necessitar essa misericórdia todos os dias da nossa vida também. Não é um ato, um momento de misericórdia de Deus nas nossas vidas que resolve todos os nossos problemas em relação ao pecado. Nós sabemos que nós enfrentamos muitas tentações nessa vida. Ou só eu? Todos nós enfrentamos tentações que vêm do inimigo. No mesmo tempo, nós temos os desejos da nossa carne que nós temos que estar constantemente lutando contra para não nos submeter a elas. E por essa razão precisamos da graça do Senhor. Mas como? Como que a misericórdia do Senhor? Como que o Michael então, a Yolanda, como que ela possa ter certeza que o Senhor continua a derramando a misericórdia dele sobre a vida de cada um? Aí que temos versículo 9. Se você não já decorou esse versículo na sua mente, saindo daqui hoje, você vai ter isso totalmente decorado na sua cabeça. Eu tenho certeza, porque vamos focar tanto nisso, que vai ficar gravado para você. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então aqui ele começa com a palavra se, significando que aqui existe uma condição. Se implica que a misericórdia do Senhor em relação a esse perdão é baseado numa condição, uma condição que tem que ser cumprida. Se eu quero ser perdoado e purificado por Deus, eu tenho que confessar os meus pecados a Ele. Será que você está cumprindo essa condição? Quando foi a última vez que você verdadeiramente confessou os seus pecados para o Senhor? Será que é algo que você faz com frequência? Será que é uma prática comum e diária da sua vida? Ou será que é algo que de vez em quando você chega na igreja, você se toca e fala: opa, faz tempo que eu não falo com o Senhor, faz tempo que eu não confesso os meus pecados, então eu vou aproveitar este momento para fazer isso rapidamente, antes que eu cantar esses louvores. Tem cristãos hoje que têm a mentalidade de que eu vou deixar os meus pecados ir acumulando, e aí, um certo momento, eu trato e resolvo tudo isso com Deus na mesma hora, no mesmo tempo. Não, deve ser algo que nós praticamos diariamente. Na verdade, deve ser algo que nós praticamos durante os dias. Ao reconhecer um erro, ao reconhecer um pecado, é neste momento que você já deve parar e confessar os seus pecados diante do Senhor. Será que você tem tratado os seus pecados dessa forma? Ou será que você vive a sua vida sem pensar duas vezes sobre a má conduta? E de vez em quando você se liga: opa, faz tempo que eu não peço perdão. E aí você ora rapidinho. Se confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados e purificados. Se. Nós temos que estar praticando isso constantemente, se eu quero permanecer próximo de Deus e receber a misericórdia. Ah, mas pastor, eu faço isso. Eu peço perdão todos os dias. Na hora que eu vou dormir, deito na cama e rapidinho eu falo: Senhor, me perdoa dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Mas será que é assim que funciona? Ele fala que nós temos que confessar, mas será que é isso que significa confessar? Uma oração rápida, rapidinho antes de dormir, para se livrar dos seus pecados. A palavra confessar que ele usa aqui significa o seguinte: significa dizer a mesma coisa que outra. Ou seja, concordar, conceder, não recusar, não negar, declarar, ou seja, admitir ou declarar-se culpado do que é acusado. Entendeu? Então, para confessar os seus pecados,
Significa que você fala a mesma linguagem do que Deus em relação aos seus pecados. Significa que você concorda com Ele em relação àquilo que você faz de errado na sua vida. Se Deus fala que é pecado, então você também deve dizer que é pecado. Isso é confessar. Se a palavra de Deus fala que a forma com que você está vivendo a sua vida é pecado, na hora de confessar, você tem que chegar diante dele falando a mesma coisa. Senhor, sim, é pecado a forma com que eu estou vivendo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu pensei, a forma com que eu falei, a forma com que eu tratei aquela pessoa. A sua palavra fala que é errado, eu também concordo com o Senhor. Isso é confessar, é admitir a sua culpa. E isso requer o quê? Humildade. Confessar requer humildade, que não é uma qualidade fácil de nós praticarmos. Um amém aí, pelo menos? Humildade não é uma qualidade fácil, não vem naturalmente para o ser humano e para o cristão também. Então confessar significa que eu vou diante do Senhor em oração com humildade, com um coração contrito. Certo? Contrito, né? Na hora que eu falei, parecia que não estava muito certo. Um coração contrito. Ou seja, em humildade, com um senso verdadeiro da minha culpa, eu admito para o Senhor aquilo que eu tenho feito, que a palavra dele me acusa de fazer, que eu concordo com isso. E de cara a gente fala, isso mesmo, tem que confessar, sem desculpa, sem se justificar, sem mimimi. Na hora que a gente fala sobre isso é fácil, mas em prática é mais difícil. Por quê? Porque o nosso instinto, na hora de ser confrontado com os nossos pecados, seja pela palavra, seja por uma outra pessoa, ou seja pela nossa própria consciência, o nosso primeiro instinto é de se justificar. É de tentar criar desculpas para aquilo que nós acabamos de fazer de errado. Eu sei, olha, eu errei, pastor, errei, mas quer saber o porquê? Na hora que alguém chega para confessar, só que logo em seguida usa a palavra mais, você já sabe que o coração da pessoa não está numa condição humilde. Porque esse mais quer dizer que vou justificar a razão pelo qual eu errei. Então não é realmente a minha culpa, porque isso aconteceu. Eu estava tranquilo, sabe, outro dia no meu carro, até cantando louvores, na boa, na minha, aí de repente, uma pessoa entra e corta na minha frente, freia, eu quase bati, estava com os filhos, eu xinguei ele, soltei até uns palavrões, mas, se ele não tivesse feito isso, eu não teria pecado. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida espiritual? Isso não é confissão verdadeira. Olha, ninguém gosta de admitir que errou, que não é perfeito, que falhou. Ninguém gosta de abrir o coração, ser humilde e confessar isso. Essa atitude de orgulho volta até, na história, para trás, até o jardim de Éden. Onde Adão peca, é confrontado com os seus pecados, e o que ele faz? Ele fala, mas, eu sei que eu comi, mas, essa mulher que o Senhor me deu, foi ela que deu a fruta para mim. Para confessar, nós temos que fazer algo que a carne não quer fazer. Nós temos que superar aquele sentimento que muitas vezes é intenso, de falar, não confessa, não admite. Nós temos que superar isso no momento, nos humilhar e admitir a nossa culpa. Provérbios 28, versículo 13, fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra
misericórdia. Quem confessa e o abandona, encontra misericórdia. Agora, tem vezes que nós pecamos diretamente contra Deus. Só eu e Deus, mas ninguém envolvido nisso. Só que aí tem outras vezes que eu peco contra Deus, ao pecar contra o meu próximo. Entendeu? Então, quando eu peco contra o meu próximo, no mesmo tempo eu estou pecando contra Deus. Vamos dizer que um dia a minha esposa, isso nunca acontece, mas se um dia a minha esposa está conversando comigo, a gente está discutindo, e de repente ela fala algo que eu não concordo, e eu resolvo me tornar sarcástico, e com o meu ego e meu orgulho eu lanço umas palavras para ela, sabendo que vai machucar, sabendo que vai ferir as emoções, os sentimentos dela. E eu faço. E aí com o tempo eu paro um pouco para refletir sobre aquele momento, aquela conversa, a forma que eu falei. E aí eu penso, eu pequei. Não deveria ter feito isso. Eu errei na hora de conversar com a minha esposa. Eu preciso confessar isso. Aí eu vou diante de Deus. Eu falo, Senhor, eu errei, eu fui sarcástico, meu orgulho tomou conta, e eu me submeti a este orgulho, e eu ofendi e machuquei a minha esposa. Senhor, me perdoa dos meus pecados. Mas se eu me levanto daquele momento, e não consigo ir até a minha esposa, e falar a mesma coisa, por questão do orgulho, eu não consigo ir para ela e falar, olha, eu errei com você, eu pequei contra você, me perdoa. Será que aquela primeira confissão que eu fiz com Deus foi verdadeiro? Será que aquilo foi genuíno? Será que aquilo foi feito com humildade? Não foi. Foi para apenas me livrar da culpa diante de Deus. Esse tipo de confissão não funciona, não é genuíno. Confissão verdadeira envolve confessando os meus pecados a Deus, envolve também confessando os meus pecados para aquele que eu ofendi. Mateus 5, versículos 23 e 24, Jesus, ele falando sobre isso, ele fala, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, ou seja, porque você ofendeu, você pecou, você fez algo de errado, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. É Jesus falando, se você não está bem com uma pessoa, você ofendeu, você pecou contra, mas aí quer ir diante de Deus e oferecer um sacrifício para ser perdoado, não funciona dessa forma. Deixa ali, seja humilde, se reconcilia com aquela pessoa, confessa os seus pecados, e aí volta e confessa diante de Deus, e assim você será perdoado. Voltando para o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então até agora falamos sobre a condição, se nós confessarmos. Falamos também sobre o que significa confessar. Mas confessar o quê? Os nossos pecados. Mas para confessar os meus pecados, eu tenho que estar ciente dos meus pecados. Faz sentido isso? Eu não posso confessar algo que eu não enxergo. Tem muitos hoje que não enxergam os seus pecados, que não reconhecem os seus pecados por causa do próprio orgulho. Tem alguns que não confessem os pecados porque literalmente não estão cientes. Talvez é porque eles estão tão acostumados em praticar o mesmo pecado dia após dia, que aquilo simplesmente tornou um hábito na vida dela. Faz parte da vida. Uma parte tão integral que nem percebe mais quando peca. Vai totalmente despercebido. Aí tem outros que, na verdade eu acho que todos nós temos isso, pontos cegos na nossa vida.
pontos que nós não enxergamos claramente e precisamos de ajuda exterior para revelar. O salmista fala em Salmo 139, versículos 23 e 24. Ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ele entendeu que é possível que eu pratique o pecado sem perceber. E aí eu preciso que o Senhor sonde o meu coração para revelar. Porque se eu não enxergo, eu não posso confessar. E se eu não estou confessando os meus pecados, da onde vem essa misericórdia de Deus? É algo que precisamos praticar diariamente, pedindo para Deus revelar para nós a condição verdadeira do nosso coração, para ver se na nossa conduta existe algo que ofende o Senhor. Aí tem outras pessoas que não confessem os seus pecados porque não enxergam os seus pecados, mas não enxergam por falta de conhecimento da palavra de Deus. Simplesmente não sabem o que Deus considera pecado ou não. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele fala que a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus que eu tenho, o mais claro eu vou conseguir enxergar o que é pecado, o que ofende o Senhor. Ela julga as intenções. Eu começo a reconhecer e assim eu posso tratar os pecados na minha vida. A palavra de Deus abre os olhos da pessoa para poder ver. E assim vendo, eu posso confessar. Será que você está buscando mais conhecimento na palavra de Deus? A palavra de Deus tem tudo a ver com a nossa habilidade de confessar genuinamente os nossos pecados e receber a misericórdia de Deus. Voltando para o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo. O que isso significa? Significa que Deus prometeu a te perdoar. Ele prometeu a te perdoar. E Ele é fiel para com as suas promessas. E Ele fala: se você confessar, eu sou fiel para com essa promessa de te perdoar. E eu sou justo para cumprir a minha palavra. Ele é fiel e justo. E, gente, isso aqui é uma parte tão importante desse versículo, que cada filho de Deus tem que colocar na mente, tem que acreditar verdadeiramente. Porque o pecado causa em nossas vidas culpa, esse sentimento de culpa, você sabe disso. Esse sentimento doloroso na nossa alma, de saber que nós fizemos algo contra o nosso Senhor, que morreu por nós e nos deu vida. De saber que nós ofendemos o Senhor, isso cria em nós um sentimento de culpa. E não é um sentimento que gostamos, mas é extremamente importante para as nossas vidas. Um sentimento que pesa no nosso coração, nos perturba, sufoca toda a alegria e toda a paz da nossa vida. Tenho certeza que você já um dia talvez ofendeu alguém, aquilo pesou na sua mente, aí finalmente você foi para a pessoa, você admitiu e pediu perdão, a pessoa te perdoou, aí de repente tem esse sentimento de que você consegue respirar de novo. Só eu? Não, todo mundo, né? Você entende do que eu estou falando. A culpa, ela tem esse peso sobre nós. É algo bom, porque esse sentimento ruim nos leva
diante do Senhor para confessar e buscar restauração com Ele. Mas, preste bem atenção, esse sentimento de culpa, se ela for prolongada, se esse sentimento permanece por muito tempo na sua vida, ela chega a ser algo extremamente destrutiva para você. Talvez alguns de vocês tenham carregado esse peso da culpa por muito tempo, por algo que você fez no passado. Talvez você venha há anos com esse sentimento pesando sobre a sua alma. Ou talvez você neste momento está vivendo com esse sentimento por causa da forma com que você está vivendo a sua vida agora. Meu irmão, vá até o Senhor, se humilha diante dEle, abra o seu coração, admite para Ele, confesse com a sua boca os seus pecados, e Ele prometeu que Ele é fiel e justo para perdoar você, para te livrar dessa culpa. Ah, mas pastor, eu entendo o que o apóstolo João estava falando aqui, mas olha, se você soubesse o que eu realmente fiz na minha vida, talvez você não estaria falando a mesma coisa. Sim, eu sei que Deus pode perdoar pecados, mas eu acho que os meus são pesados demais. Aqui a única condição de ser perdoado é para confessar. Ele não fala, não dá uma lista de quais pecados ele pode perdoar ou não. Meu irmão, Ele fez uma promessa para você, minha irmã também. Ele fez uma promessa. Independente do que você já fez, independente do que você está fazendo agora. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel, Ele é justo para fazer o que Ele está falando aqui, que Ele fará. E uma vez que você se quebrantar diante dEle e realmente fizer isso, não continua andando dia após dia, tentando realmente pensar se Ele realmente te perdoou ou não. Tem isso hoje também na vida de muitos cristãos. Mas será que Deus realmente me perdoou? Será que aquilo foi verdadeiro? Será que eu preciso ficar pedindo perdão sobre o mesmo pecado que eu cometi no passado? Não. Tenha fé que Ele cumpre as suas palavras. E se Ele não está mais te condenando por aquele pecado, porque Ele te perdoou, para de se condenar. Se livra daquele sentimento de culpa, não faz mais sentido se o nosso Senhor já te perdoou. Que grande misericórdia é este do nosso Senhor. Em conclusão, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A misericórdia de Deus nos traz perdão, mas também vai além disso. A misericórdia de Deus nos traz purificação dos nossos pecados. Ou seja, uma confissão verdadeira diante de Deus não deve ser somente feita para se livrar do castigo por causa do pecado e daquele sentimento de culpa. Uma confissão real e verdadeira deve ser feita com a intenção de ser purificado também daquele pecado. Não apenas perdoado, mas purificado. A palavra purificar aqui significa livrar-se da contaminação do pecado. Significa ser purgado da maldade. Só que infelizmente hoje tem cristãos que não estão interessados na parte da purificação. Estão apenas interessados em confessar os seus pecados para se escapar da disciplina do Senhor. Escapar daquele sentimento de culpa. Então eles oram: Senhor, me perdoa. Aquela oração rápida. Em nome de Jesus, amém. Aí ela abre os olhos e fala: nossa, agora estou muito mais tranquilo. Ainda bem que eu confessei. Não estou mais sentindo aquela culpa, o Senhor me perdoou.
só que estão nem aí em pedir para o Senhor tratar aquele pecado, limpar, purificar ela daquele pecado. Estão mais preocupados em se livrar das consequências do pecado do que do próprio pecado no seu coração. Não tem desejo nenhum de que Deus chega a retirar, remover esse pecado das suas vidas. Aí volta para o mesmo pecado. E peca de novo aquela mesma coisa, aí faz aquela oraçãozinha mágica, e aí, tudo esse sentimento some, sente que está perdoado, e aí está tranquilo. Só que aí no próximo dia, volta para aquilo de novo. Confissão verdadeira é humildemente admitir a sua culpa para receber perdão, com o desejo, o anseio de ser purificado daquele mesmo pecado, para que você não volte mais para aquilo. É isso que nós já lemos em Provérbios 28:13. Paulo, você põe para mim mais uma vez? Provérbios 28:13. Olha, presta atenção o que esse provérbio diz. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa, tem a confissão para ser perdoado e os abandona, encontra misericórdia. Eu confesso, no mesmo tempo eu peço para Ele me purificar para que eu possa abandonar esse pecado. E agora eu quero ler de Salmo 51 para fechar, para encerrar essa pregação. Olha só, Salmo 51, versículos 1 a 4. É impressionante como isso está totalmente ligado com 1 João 1,9. Olha só o que o salmista, o rei Davi, escreveu depois que ele cometeu pecados horríveis. Finalmente ele se humilha diante do Senhor. E olha só, ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então aqui nós temos pedindo perdão do Senhor. Lava-me, purificação, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço, agora é confissão, eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, e só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Parece que 1 João 1,9 foi escrita antes, e o rei Davi leu aquilo, aprendeu daquilo e depois veio e escreveu isso. Mas não foi assim. O salmista, ele entendeu, o rei Davi, ele entendeu o que é necessário para eu receber misericórdia do Senhor. Reconhecer, admitir humildemente os meus pecados, pedir perdão e também no mesmo tempo purificação, para que eu não volte mais a fazer aquilo que ofende o Senhor, para que por meio disso eu possa ter comunhão mais íntima e mais próxima dEle, e não vivo mais com esse sentimento pesado de culpa. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós só podemos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia tão grande que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por ter nos prometido perdão e purificação. E nós cremos hoje que o Senhor é justo,
que o Senhor é fiel para com as suas promessas. O Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui. O Senhor sabe as fraquezas e as falhas de cada um. Que o Senhor possa sondar os corações e revelar para cada um se há algo que ofende o Senhor. E que cada um possa ter humildade para concordar com o Senhor, para declarar-se culpado, para receber perdão e purificação dos seus pecados. Pai, eu te agradeço mais uma vez por tua compaixão, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Te agradeço em nome de Jesus, nosso eterno, nosso suficiente, nosso poderoso, nosso único Salvador. Amém. Amém. Neste momento vamos ter mais um louvor, momento de você refletir sobre aquilo que você ouviu. Talvez você neste momento precisa estar sentado, meditando, refletindo, continuando falando com o Senhor, pedindo para Ele sondar o seu coração. Talvez existam pecados na sua vida que você sabe que ainda não confessou. Se humilha diante dEle, conversa com Ele, porque Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça. Então fica à vontade, esse momento é entre você e Deus. Você também pode se levantar e cantar, uma forma de agradecer a Ele por essa misericórdia tão grande. Entre você e Deus neste momento. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar luz. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. Eu te dou esta canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. Eu te dou esta canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua
brilhante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como um forte resplendor, incendeia a tua igreja. Vamos cantar isso. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como um forte resplendor, incendeia a tua igreja. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Eu hei de viver, eu hei de viver. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Eu hei de viver, eu hei de viver. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Amém. Querido, eu queria que você entendesse que o Senhor Jesus, o nosso Deus, não é capaz de ser manipulado. Entenda que Ele não é como a gente. Ele não mente. Aliás, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade se encontra nele. E é por isso que Ele não pode se misturar com a mentira. Então jamais você conseguirá manipular o coração de Deus. Você conseguirá alcançar o coração de Deus, se a tua vida permitir que isso aconteça. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Se confessarmos de verdade os nossos pecados, o Senhor é justo, Pai. O Senhor é fiel para nos perdoar deles. Mas também temos que entender de uma vez por todas que não conseguiremos manipular o Senhor com falsos sentimentos, falsas confissões, porque Tu sondas e nos conhece. O Senhor que nos criou, Tu és soberano, Pai, sobre todas as coisas. Que a Tua verdade nos alcance, que Teu amor nos alcance, e que sejamos um exemplo de adoração a Ti. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, Pai. Nós oramos como igreja, em Teu santo nome.